Irmãos, vamos meditar um pouco hoje em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra hoje que vai, no nome de Jesus, te motivar não somente a orar, mas principalmente a refletir no que você está dizendo fora do período de oração. Eu quero ler com você esse texto de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Nós estamos falando há umas 6, 7 semanas sobre o poder da oração. E eu acredito e eu quero crer que você, nesse período todo, nessas semanas todas que nós estamos falando sobre oração, eu quero crer que você inclinou o seu coração para fazer algo, para orar. Pode me deixar sem o fundo mesmo. Pode me deixar sem, pode cortar. Eu acredito que você está e foi motivado à prática da oração. Eu acredito e quero crer que você está movido com um coração que não está fazendo isso simplesmente por ter que fazer, por ter que orar, mas porque você quer um relacionamento, seu Hudson, com o Pai. A bem verdade, irmãos, é que pai, ele só é pai de verdade quando se tem relacionamento. Você já viu uma criança que foi criada pelo padrasto, desde criancinha, desde pequenininho? Quando você pergunta para aquela criança, de uma criança que foi cuidada pelo padrasto e foi abandonada pelo pai biológico, quando você pergunta para ela dizendo quem é o seu pai, com certeza ela vai te responder que o pai foi quem criou ela, quem teve intimidade com ela. Porque o fato de ser filho biológico não nos dá simplesmente o relacionamento. Então, eu quero crer que você vai sair desse período, dessa série de mensagens que nós vamos finalizar hoje. Nós falamos na semana passada sobre a oração de intercessão, mencionamos um pouco e falamos dos tipos de oração, mas eu quero ler com você esse texto de Tiago 1,19 para começar a embasar hoje um pouco daquilo que nós estamos crendo e naquilo que nós queremos passar de finalização dessa série. Diz assim o texto, apenas um versículo: meus amados irmãos, tenho isso em mente, sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar e tardios para irar-se. Amém? Então, eu vou ler de novo para que fique gravado na tábua do seu coração esse texto. Diz assim: meus amados irmãos, tenham em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Bom, eu quero destacar com você aqui nessa noite, em Tiago 1,19, justamente a importância do falar. Eu acredito que você já ouviu, que alguém falou com você que as nossas palavras, elas têm poder. Quando eu falo com você que as nossas palavras têm poder, e estou pegando esse texto de Tiago, capítulo 1, versículo 19, falando com você, perceba a instrução do apóstolo Tiago. Ele diz: Magda, que bom te ver aqui. Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Tiago não está proibindo ninguém de falar. Ele apenas está trazendo uma instrução para nós e um aconselhamento, um conselho para nós, que a nossa fala, ela precisa ser intencional. Nós precisamos ter intencionalidade nas nossas falas. Por que intencionalidade, pastor? Porque você sabe, eu sei, que tudo que nós falamos, nós vamos ver o resultado dessas palavras. Nós que somos da fé, nós cremos, irmãos, de fato, que as nossas palavras, elas têm poder. Então, eu quero começar aqui com você, fazendo uma pergunta para você. O que você tem falado fora do período de oração condiz com a sua oração? Vou refazer a pergunta melhor aqui, talvez para você analisar. O que você fala no seu dia a dia,
o que você declara com a sua boca, o que você conversa com as pessoas, condiz com o seu período do quarto fechado, o seu período do secreto. Por quê? Porque se aquilo que você diz não condiz com aquilo que você ora, nós temos um problema. Por quê? Porque a nossa palavra precisa ser intencional. E a intencionalidade da nossa palavra, daquilo que nós falamos, precisa estar de acordo com aquilo que a gente ora. Perceba, Tiago diz: seja pronto para ouvir. Ou seja, quando você ouve, você analisa, você processa, você discerne, e aí com o coração discernido, você está pronto para falar. A pergunta que eu faço aqui no início desse sermão para você é: o que você está falando quando não está orando? Porque nesse período do poder da oração, você concorda comigo? Se você concorda, diz o amém, que a oração é poderosa, sim ou não? A evangelista pregou aqui: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Repita comigo: pode muito. Só que dependendo do que você fala fora do período de oração, você mata o poder daquilo que você orou. Ok? Então a pergunta para nós é: o que você fala quando não está orando? O que você fala quando está conversando com alguém? Quando está, de uma certa forma, abençoando ou amaldiçoando o seu filho? Quando você está abençoando ou amaldiçoando a sua família, o seu cônjuge? Quando você abençoa ou amaldiçoa o seu trabalho? Quando você abençoa ou amaldiçoa as suas finanças? Então, aqui eu quero perguntar para você: será que aquilo que nós estamos falando, repare, sejam prontos a ouvir, tardios a falar. Mas quando nós falamos, será que nós estamos falando pelo governo do Espírito ou pelo governo das minhas e das suas emoções? Porque perceba uma coisa, irmãos, tem gente que se apega agora nas emoções, né? Alguns dizem assim: não, porque eu sou colérico, eu sou sanguíneo, eu nunca vi nada disso na Bíblia. A instrução da Bíblia é clara: cuidado com o que você fala. Então, quando você está no momento da raiva, quantos aqui já tiveram um momento de raiva? Hoje? Hoje não, né? Mas o que você diz no momento da raiva, o que você diz no momento da emoção, ou o que você está dizendo no seu dia a dia, será que está no governo do Espírito? Aqui já foi falado diversas vezes que o Espírito governa a nossa vida. Quando nós estamos falando, é porque Deus de fato direcionou, ou é porque a minha carne não aguenta ficar calada? Dá uma olhada de canto para ver se esse irmão está conseguindo controlar a carne. Será que quando nós falamos uma verdade, nós queremos trazer uma verdade para o nosso meio, será que essa verdade é para edificação ou é só para provar que nós temos razão em algo? Será que quando nós falamos algo, nós queremos trazer uma verdade para jogar algo na cara do irmão, ou para de fato trazer clareza para o assunto? Quando será que nós falamos, será que nós queremos curar as pessoas, ou será que nós, pelo fato de estarmos feridos, nós queremos ferir alguém? Então nós vamos ver, irmãos, aqui no finalizar dessa série, no finalizar dessa importância da oração, que aquilo que nós falamos fora do período de oração conta muito. Mas eu quero fazer uma ressalva para você. Aqui foi falado, se eu não me engano, a evangelista Priscila pregou sobre isso. Ela disse que a minha casa será chamada casa de oração. Se eu não me engano, em 1 Coríntios 3,16, o apóstolo Paulo dizendo, ele diz assim: não sabeis que vós sois o corpo, o templo do Espírito, e que o Espírito habita em vós? Ou seja, ela mesmo disse que agora a casa de oração é quem? Nós, é eu e você. Então, é até complicado dizer aquilo que falamos fora do período de oração, porque tudo o que você fala com a sua boca, diante de Deus e diante dos homens, deveria ser apresentado como algo que está saindo de uma casa de oração. Então,
a gente vai divergir aqui, a gente vai falar na verdade alguns pontos, e o primeiro ponto que eu quero dizer para você é que tudo que nós falamos produz frutos. Ou seja, tudo o que nós confessamos e declaramos com a boca, nós vamos colher os frutos disso tudo. Eu quero ler com você Provérbios 18, 21. Esse texto é fantástico para essa aplicação que eu quero dizer para você. Olha o que Provérbios 18, 21 diz. A morte e a vida está no poder da língua. Essa tradução diz: a língua tem o poder da vida e da morte. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Agora perceba algo. Perceba que Salomão, ele não escreve, Wellington, Salomão ele não escreve dizendo que o poder da morte e da vida está na oração. Perceba isso. Ele não diz que o poder da morte e da vida está na oração. O poder da morte e da vida está na língua, naquilo que nós falamos. Então não adianta você no momento da oração declarar uma bênção, mas fora do seu quarto você está declarando morte. Não adianta no momento da oração você estar declarando prosperidade, vida abundante, saúde, mas fora do período de oração é o que determina de fato o poder da morte e da vida. E todas as palavras, tudo aquilo que nós estamos falando, nós vamos colher frutos. Então, olha que interessante. Eu quero que você entenda que a partir desse princípio, a oração precisa ser vista como uma semente. Então perceba, uma semente quando ela é plantada, ela precisa ser regada. É regada ou regada? Regada, né? Ela precisa ser regada. E uma semente que não é regada, ela morre. Olha, pensa comigo num exemplo. Se alguém cava um buraco, coloca uma semente de uma árvore preciosa lá dentro e tampa esse buraco, mas todos os dias ele cava para ver se a semente já produziu frutos ou se criou raízes, e se ele mexe na semente, se ele tira toda a terra, a pergunta é: a semente tem força para criar raízes? Não. Assim também é a nossa vida de oração. A nossa vida fora a oração coopera para a nossa vida de oração. Lucato, aquilo que nós falamos vai regando com morte ou vida as palavras que nós colocamos diante do Senhor no secreto. Então, isso é interessante, irmãos, por quê? Porque depois da oração, fala comigo, depois da oração, a nossa boca precisa continuar alinhada com aquilo que nós estamos orando. A nossa língua precisa continuar alinhada, porque Provérbios está dizendo que o poder da morte e da vida está naquilo que nós falamos. Por isso que a instrução é clara: seja pronto para ouvir e tardio ao falar. Os nossos pais na fé, um pouco mais bruto, diziam desse jeito um pouco mais carinhoso assim, meu evangelista Bruno: meu filho, larga de ser topeira. É por isso que você tem 2 ouvidos e uma boca. Então, a gente percebe, irmãos, que a gente vai regando as palavras que nós plantamos no secreto com o Senhor, na vida de oração, nós estamos plantando. Então perceba, se no momento de oração você diz: Senhor, cura minha família, e no dia a dia você está lá na sua casa e você diz: mas essa família não tem jeito. Olha que incoerência. Você está dizendo para Deus: salva ou cura ou toca minha família, mas fora do período de oração você diz: Senhor, não vale a pena, não tem jeito mesmo. Você está tirando a semente que foi
Vamos lá, você está tirando a semente que foi plantada. E quando a gente tira a semente que foi plantada, ela não cria raízes. Perceba, quando você diz assim, aqui na frente: Senhor, abençoa minha família, abençoa meu casamento, abençoa o meu esposo, que meu esposo seja um homem prudente, um homem sábio, mas em casa você diz: você é um burro, você tirou a semente que você plantou na oração. É simples. Calma aí, gente, isso aí a brasilista. Você diz: a minha esposa, eu lembro que a gente teve uma discussão brava na rua, mas brava que eu quase fiquei para trás, olha que eu que dirijo. A gente foi fazer um dia o Scania, né, do bebê, ali na barriga, e aí aquela situação toda que os irmãos já sabem, do meu filho que estava com água no cérebro e tal, não sei o quê. E aí eu saí do consultório, a gente estava em CLO aqui perto, e aí eu disse bem assim, eu falei bem assim com ela: minha filha, você não está entendendo, o moleque não sei o que, ela falou: quem você está chamando de moleque? Eu falei bem assim: não, Thalita, mas é um jeito de falar, né? A gente que é homem, a gente chama o menino de moleque. Ô moleque, vem cá. Ela entendeu no modo pejorativo da palavra, mas eu lembro que periodicamente eu falava algo sobre o José, né, brincando com ele, e ela falava: não, meu filho não. Não, isso você não pode dizer. E a bem verdade é que ela está certa. A bem verdade, irmãos, é que às vezes falamos na brincadeira algo que nós estamos falando e repetindo, e aquilo se torna uma verdade para nós. Então, a gente precisa tomar cuidado. A gente ora, os homens oram: Senhor, toca na vida da minha esposa. A minha esposa é isso, a minha esposa é assada, a minha esposa é brava, a minha esposa é isso, ela não toma conta de mim. Aí na hora da discussão você diz: mas você é uma topeira, você não tem jeito mesmo. Perceba, a gente está tirando. A gente ora pelos nossos filhos na igreja, mas em casa nós dizemos: esse menino é um preguiçoso, esse menino não vai dar nada. Não, irmão, quero falar para você: o seu filho vai dar, e muito, naquilo que a palavra diz que ele vai dar. E você precisa continuar dizendo isso. Você precisa continuar falando sobre isso. Então, a gente precisa, irmãos, a gente precisa continuar regando, porque toda palavra que nós plantamos, nós vamos colher os frutos. Então perceba, a oração, ela planta uma semente no mundo espiritual. Mas aquilo que você fala, perceba, aquilo que você está falando fora do período de oração, pode gerar em você fé, ou pode gerar em você incredulidade. Quer ver? Tinha uma turma aqui, há alguns anos atrás, eu já falei isso daqui, mas vale a pena um exemplo. A gente trabalhava todo mundo praticamente no mesmo McDonald's, de motoqueiro. E tinha um abençoado que era da igreja, aí ele saiu. Irmão, o homem só reclamava. A gente chegava para trabalhar de manhã, não tinha acontecido nada em casa, estava tudo bem. Você parava a moto, o carro lá no estacionamento, aquele homem falava mal do país, mal da economia, mal das ordens, mal do trabalho. Rapaz, dava 15 minutos perto do cara, batia uma tristeza em todo mundo. Ninguém sabia explicar. Até diagnosticar o problema demorou um tempo. E aí quando a gente chegava num determinado local e via ele lá, a gente ia para o outro lugar. Porque a gente entendia que aquilo que aquele cara estava dizendo influenciava todo mundo. Então, perceba, irmãos, se você continuar dizendo fora do período de oração coisas contrárias, vai gerar incredulidade em você. Pastor, por que você está falando numa série de oração, não especificamente sobre oração? Porque, pensa comigo, irmãos, pensa comigo, se plantar uma semente é importante, você concorda comigo que para você ver frutos, é importante plantar uma semente, sim ou não? Tão importante quanto colocar a semente lá, tão importante é regar aquela semente que está lá dentro. E nós não podemos cair no erro
de falar aquilo que a palavra não diz, por exemplo, de não declarar aquilo que a palavra não diz, por exemplo, ou de desfalar aquilo que nós falamos no período da oração. Então, se você ora por vida, mas você fala morte, você está tentando colher com fé sementes que você gerou de incredulidade. E isso não é possível. Então, olha que interessante. Perceba o que ele está dizendo. O poder da morte e da vida está na língua. Se fora do ambiente da oração, nós estamos falando aquilo que nós estamos orando, eu quero dizer uma boa notícia para você. Você vai colher com as suas mãos cada semente que você está plantando em oração. Não, irmãos, não adianta falar mais alto. A semente ela não corresponde a isso. Não adianta dizer que orou de joelho ou orou 3 horas da madrugada. A semente não vai respeitar isso. Não adianta dizer que você foi no monte, desceu o monte. Não adianta que você orou na chuva, ou orou no ar gelado, no ar frio. Não adianta. Porque se você está falando aquilo que você não ora fora do período de oração, se você não fala aquilo que a palavra diz, as sementes não irão produzir frutos. É simples, é claro. Olha, você percebe que nos grandes coaches aí da vida agora, você vai para lá, você paga uma palestra muito cara, e aí eles ficam escrevendo lá um monte de coisa. Eu fico às vezes vendo alguns vídeos, e aí sabe o que é, Magda? Ou sabe o que é, o Anderson? A coisa que eles pedem para você fazer de manhã é você levantar de manhã, você ir na frente do espelho, aí você diz para você mesmo: você pode, você consegue, você é incrível, o mundo não te domina, nada te prende. Por quê? Porque eles entenderam um princípio bíblico. Talvez isso motiva você a alguma coisa, mas eu quero te dizer que palavra jogada ao vento também fora do ambiente da espiritualidade é só palavra jogada ao vento. Eu quero que você entenda, no nome de Jesus, que a nossa vida de oração é muito importante, mas aquilo que dizemos no trabalho também é importante. Aquilo que dizemos numa conversa, quando alguém diz uma coisa contrária à palavra, também é importante. Porque se alguém chega para você e diz assim: não vai dar, e você diz: realmente não vai dar, você está concordando com a incredulidade do irmão. Se todas as vezes que alguém tivesse chego para mim, para Thalita, dizendo: realmente, pagar um procedimento para poder, para poder engravidar, porque realmente vocês não têm dinheiro, e porque realmente Deus não pode fazer, e eu tivesse falado: realmente. Mas não, irmãos, Thalita é prova. Eu já disse isso para você. A gente sem nenhum menino atrás, nenhuma criança. Hoje eu estava pensando sobre isso, eu olhando José no retrovisor, e eu lembrando de quando eu falava com o banco ainda vazio. Eu era doido para ter uma menina, né? Aí eu dizia: menina, tira esse pé daí, para com isso, Maria Luísa. Acho o nome lindo, Maria Luísa, o nome da minha avó. E eu falava para ela, e ela, ao invés de me corrigir, ela entrava na minha maluquice. Ela falava: vou contar para o seu pai a bagunça que você está fazendo. Mas pastor, você é doido, você fala com nada. Não, irmão, eu estou falando aquilo que eu orava. Eu estava dizendo aquilo que eu orava. Se você diz para você mesmo: realmente eu não consigo, pastor, uma palavra motivacional. Não, essa palavra não é motivacional. Isso é uma realidade que nós temos na palavra. Então, Wesley, o primeiro entendimento é: cada palavra vai gerar frutos. A outra coisa que eu vejo, irmãos, é que tudo aquilo que nós dizemos, a segunda coisa que eu vejo, que tudo aquilo que nós dizemos, de fato revela o verdadeiro estado do nosso coração. Perceba, quando alguém falha, Credivaldo,
numa confissão, aqui, ali, às vezes porque está passando uma dificuldade, às vezes fraquejou na fé, tudo bem. Agora, quando alguém mantém uma vida de confissão errada, quando alguém, Duda, quando alguém vive uma vida de palavra, de falar errado, é porque está falando apenas aquilo que está no seu coração. Presbítero Douglas, Jesus disse assim, em Mateus 12:34, raça de víbora, como vocês podem, que são homens maus, dizer coisas boas, pois a boca fala, Reginaldo, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando você vê alguém falando só desgraça, quando você vê alguém falando só coisa negativa, quando você vê alguém falando só incredulidade, quando você vê alguém falando só coisas para te jogar para baixo, porque você vê, lembra, a intencionalidade das palavras. Irmão, tem gente que chega perto de você que só parece que... eu posso dar um conselho para vocês? Com muita humildade? Eu posso falar com muito amor para você? Olha para mim. Carlos, você não é lixeira para as pessoas querer vir falar para você só carniça e despejar em você e depois elas irem embora. Está comigo? Você não é uma lixeira para as pessoas olhar para você como alguém que quer descarregar tudo e depois sequer tem nenhum tipo de relacionamento com você. Porque às vezes você quer pegar o problema dos outros e carrega uma carga que não é sua. Você ouve alguém sem ouvir a outra parte e você acaba carregando para você coisas que não deveria. Então perceba, se você conhece alguém assim, que vive uma vida assim, perceba, o coração dela está sendo refletido através daquilo que ela fala. O coração dela está corrompido talvez com a incredulidade, está corrompido talvez com a falta de fé, que é a mesma coisa, está corrompido talvez com o engano de Satanás. Então, a pergunta, mais uma vez ecoa para nós aqui, irmãos, o que nós temos falado fora do período do quarto secreto. O que nós estamos falando para a nossa esposa, o que nós estamos falando para o nosso marido. Perceba, Diácono Júlio, talvez nós estamos vivendo hoje coisas que nós falamos no ano passado. Boas ou ruins. Nós estamos colhendo e comendo fruto daquilo que nós plantamos há alguns anos atrás, há algum tempo atrás. Então, Jesus está dizendo que aquilo que está no coração sai pela boca. Irmãos, é por isso que muita gente está ferido e ele quer chegar em você para te ferir. E sabe o que é interessante? É que a palavra, ela tem esse poder de ferir. Tom, a palavra tem um poder de ferir. Algumas mulheres, presta atenção que eu vou falar para você. Algumas mulheres que já foram agredidas fisicamente, sabe o que elas dizem? Elas dizem assim: o pior não foi o tapa que ele me deu. O pior foi o que eu tive que ouvir. Porque muitas das vezes, as palavras machucam mais do que um tapa. E a bem verdade, irmãos, é que a gente tem base bíblica para isso. Olha só, Provérbios 12:18 diz assim: há quem fale sem refletir. Presta atenção, o poder que nós temos para refletir, a importância que nós temos para refletir. Olha só, Provérbios 12:18: há quem fale sem refletir e fere como espada, mas a língua do sábio traz cura. Então, cuidado com o que você diz no momento da discussão da raiva com a sua esposa, ou com seu esposo, ou com seu filho, com seu amigo, ou com seu parente. Cuidado, porque você pode ferir ele. Mas olha que interessante também, a mesma forma que a palavra tem o poder de ferir, a língua dos sábios tem o poder de... Eu quero dizer para você, irmão, você pode ser um sábio na vida de alguém nessa noite.
Você pode trazer cura para a vida de alguém nessa noite. Você pode trazer cura para... Seu Jorge, nós podemos trazer cura um para os outros aqui. Sabe o que nós podemos falar um para os outros? Eu te amo. Eu te perdoo. Eu quero ver você bem. Eu desejo tudo de melhor para a sua família. Eu quero que você prospere e avance. Fala para essa pessoa, para alguém hoje: você não é minha inimiga, você é minha amiga, eu te amo em Cristo Jesus. Nós precisamos derramar esse bálsamo da cura. Perceba, irmãos, existem dores que estão por dentro de algumas pessoas hoje que vão ser solucionadas e curadas através daquilo que vem de Deus também, mas que vai sair da minha e da sua boca. Amém, Michel? Através daquilo que nós estamos falando. O que você tem falado fora do período de oração? O que você tem declarado fora do período de oração? O que nós... Cuidado com as pessoas que querem ferir o seu coração. É por isso que mais uma instrução bíblica aqui, Michel. Mais uma instrução bíblica, Sara. Salomão disse: de tudo que deve se guardar, guarda o teu coração. Porque dele, Sofia, porque dele procede as fontes da vida. Olha, a instrução de Jesus, Sofia, aqui Jesus disse, ele disse o seguinte: porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. A instrução de Salomão é: guarda o teu coração. Então, qual que é a conclusão que nós chegamos? Se você guarda o seu coração, tudo que você fala é porque veio de uma fonte que procede, uma fonte de vida. Tudo que você fala não traz dor, traz cura. Aí você pode dizer assim: mas pastor, é uma incoerência. Eu vejo muitas das vezes os pregadores falando, quando alguém vai corrigir alguém, falando coisas, mas é a verdade que é a cura. Não é o fato de falarmos a verdade que queremos o mal das pessoas. Não é o fato de falarmos a verdade que nós queremos ver a pessoa se dando mal. Pelo contrário, quando você diz uma verdade para o seu filho, você quer que ele se dê mal? Bárbara, quando nós dizemos a verdade, quando nós falamos a verdade um para os outros, é porque nós amamos uns aos outros. Então, a gente precisa guardar o coração. Aquilo que nós falamos revela o estado do nosso coração. E aí você pode talvez dizer assim para mim: pastor, não, mas tem dia que eu tô tranquilo, tem dia que eu tô bem, mas tem dia que eu tô mal, aí eu falo aqui, eu xingo aqui, na discussão eu profiro várias palavras assim, mas depois eu tô... Deixa eu te falar uma coisa. Uma fonte, ela não pode jorrar água doce e água amarga. Aí você em casa, você diz assim... Olha aqui que a mulher diz: eu sou assim mesmo, eu vou morrer assim porque eu sou a... Lembra da música? Você me conheceu assim, eu vou ser sempre assim. Aí sabe o que é engraçado? Quando alguém da igreja, ou o seu pastor, o teu pastor te pede algo, você diz: não, tá bom, pastor, amém. Mas para o teu marido você nega as coisas para ele. Para o teu marido você fala com ele como se você estivesse falando com alguém que você conheceu ali ontem na esquina, que você sabe quem é a pessoa que você mais precisa honrar na sua vida? É o seu marido. Sabe quem que é a pessoa que você mais precisa honrar na sua vida? A sua esposa, primeiramente, depois de Deus. A gente precisa ter esse princípio da honra em casa. A gente precisa ter esse princípio da honra ao falar. Então perceba o que Tiago 3,10 diz. Ele diz assim: da mesma boca procedem bênçãos e maldição. É a sua escolha. Da sua boca procede bênção e procede maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Será que da mesma fonte jorra água doce e amarga? É uma pergunta. Será, irmãos, que é possível? É possível, Marisa? Não.
Meus irmãos, acaso uma figueira produz azeitonas? Ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode jorrar água doce. Então, minha irmã e meu irmão, eu tenho aqui um momento de decisão para você. Você hoje sai dessa igreja decidindo o que sai da sua boca, bênção ou maldição. E aí, o que vai sair? Mas sabe o que muitas vezes acontece? Passa 2, 3 dias, nós desanimamos e voltamos. Mas não vai dar certo mesmo. Mas olha, nada dá certo para mim. Mas se tu falar que nada dá certo para você, realmente nada vai dar certo para você. Mas se você levanta de manhã, indo no caminho do seu trabalho, e você está lá, mesmo no carro dirigindo, você está lá orando, hoje vai ser um dia abençoado, hoje vai ser um dia que vai dar tudo certo, hoje vai ser um dia em que eu vou viver em paz, hoje vai ser um dia em que todas as coisas que eu preciso estão vindo em minha direção. Irmãos, vai chegar. Posso liberar uma palavra para você? Tudo que você precisa vindo na sua direção nessa semana, no nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos ter ciência disso. Não pode, na segunda-feira agora, eu proferir maldição sobre a minha casa e na outra lá, proferindo bênção. Não pode eu estar proferindo bênção e depois proferindo maldição. Não pode, não jorra água doce e amarga da mesma fonte. Olha que interessante. Eu lembrei que agora de Davi, quando ele pecou. Quando Davi pecou, o profeta foi para repreender ele, sim ou não? Ele disse para o profeta depois de ter armado aquela encenação espiritual, e ele ficou tão nervoso, tão bravo, que ele disse o que para o profeta? Que pague 4 vezes mais. Quem fez isso daí? E aí o que o profeta fala para ele? Mas foi tu que errou. E você vai colher os frutos da sua boca. Sabe quantas vezes Davi sofreu pela sua casa e teve que ver sua casa padecendo? Exatamente 4 vezes. Porque ele disse aquilo, ele deferiu uma palavra. Então presta atenção comigo. No ambiente espiritual, no ambiente onde as palavras são colocadas, irmãos, olha aqui para mim, não existe a ideia de comunicação. Não, eu só estou comunicando uma ideia. Deus não é comunicador. Tudo o que Deus... Presta atenção, Gênesis capítulo 1. E disse Deus, haja luz, então houve luz. Assim também é nós. Tudo que nós falamos no ambiente do Espírito, no ambiente espiritual, não são palavras jogadas ao vento. Não são simplesmente uma ideia de comunicação, Regi. São decretos espirituais. É a confissão da palavra. É a concordância com Deus na palavra, Anderson. Se Deus disse que vai acontecer, você continua dizendo que vai acontecer. Se Deus disse que eu sou abençoado, então você disse. Você disse. Então, perceba. Eu quero dar 2 instruções aqui para você. Primeira, eu já falei, guardar o seu coração. A primeira é guardar o seu coração. A segunda, alimentar o seu coração. O apóstolo Paulo disse em Colossenses 3,16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Em uma determinada parte, um outro versículo que eu não sei qual que é, ele diz: eleve os seus pensamentos, cative os seus pensamentos aos pensamentos de... Tem gente que eu estou falando aqui agora, mas tu está lá no site da Shopee, pensando no que você vai comprar. Vai surtir efeito essa palavra? Não. Inclusive, sabe quem está roubando essa palavra da sua mente agora, do seu coração? Quem disse isso foi Jesus mesmo, Satanás. Tem gente que eu estou pregando aqui agora, mas está pensando na Copa do Mundo. Quem o Brasil vai pegar se passar da Noruega? Qual é o nome do país? Noruega. Vai passar da Noruega, vai pensar, qual que será? O chaveamento está lá. O Satanás roubou a semente. Você está aqui agora, mas está pensando: meu Deus, o que vai ter na cantina hoje? Meu Deus, e inclusive quem está trabalhando na igreja aqui agora, quem está no serviço agora. Meu Deus, eu estou aqui agora, mas eu tenho que fazer isso. Não, agora para tudo, que é a parte que Deus está falando, é a palavra de Deus.
Deus fala do início ao fim no culto. Mas perceba, irmãos, a gente precisa cativar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus. Nós precisamos levar o nosso coração aos pensamentos de Deus. O apóstolo Paulo também diz: pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus Pai. Nós precisamos, Daiane, Ney, nós precisamos estar ligado no céu. Quando você estiver dirigindo, esteja ligado no céu. Se você tiver oportunidade no seu trabalho, esteja ligado no céu. Esteja pensando nas coisas do alto. E aí quando você for falar algo, você diz: eu não vou falar das coisas terrenas, eu vou falar das coisas do alto. Então, perceba, irmãos, perceba, Jesus ele disse para alguns hipócritas e fariseus, ele disse assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Quer alinhar a sua fala? Primeiro alinhe o seu coração. É extremamente importante alinharmos o coração, porque alinhando o coração nós vamos falar certo. Então, será que eu estou orando bonito, mas eu estou com o coração distante? Será que eu estou vindo aqui na frente, eu estou pregando, eu estou cantando, eu estou intercedendo, eu estou fazendo algo, mas o meu coração, será que está nisso? Essa pergunta a gente precisa se fazer todos os dias. Será que o pastor que você admira, e não tem nenhum problema você admirar algum pastor na internet, mas será que o coração dele não está distante do coração de Deus? Será, irmãos, que nós cantamos alto? Será que nós oramos alto? Mas será que nós estamos frios? Ou pior, estamos mornos por dentro? Porque, Manu, a Bíblia diz que o morno Deus vomita. João disse, crede, que não seja nem frio, ou seja, nós precisamos olhar, irmãos, e nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos alinhar o nosso coração. Nós precisamos alinhar. E para finalizar essa palavra, para nós encerrarmos essa série, eu finalizo dizendo justamente aquilo que comecei falando no início. Nós precisamos falar, nós precisamos concordar com aquilo que nós oramos. Olha que interessante, para mim caminhar aqui com você, 2 Coríntios 4,13. Todavia, uma vez que temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso falamos. 2 Coríntios 4,13. Pelo mesmo espírito de fé, conforme está escrito: criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso falamos. Então perceba comigo aqui, olha aqui para mim. Você está crendo naquilo que Deus disse para você, sim ou não? Aí você vai para um momento de oração. Presta atenção, estou acabando já. Vai para um momento de oração. Você está crendo. Aí você vai lá orar. Depois que você orou, você ainda continua crendo naquilo que Deus disse para você? Mas por que muitas das vezes nós falamos aquilo que nós não cremos? Perceba, o apóstolo Paulo, a instrução dele não é: nós falamos aquilo que nós sentimos. Nós falamos aquilo que nós estamos vendo. Ele não diz: nós falamos aquilo que estamos vendo, aquilo que nós estamos enxergando, aquilo que nos disseram. Nós falamos aquilo que nós cremos. Então não importa o que estão dizendo por trás, você continua crendo. Então continue falando. Se você continuar crendo, é um princípio bíblico. Nós vamos colher. É por isso que a palavra diz que nós não vivemos por vista, e sim por fé.
É por isso que o apóstolo Paulo diz: cremos, por isso também falamos. Então você percebe que, pastor, eu acredito que falar não é tão importante assim. Não, irmãos, é muito importante. É por isso que se você tem alguém do seu lado, e eu também não vou falar mais de homem e de mulher, porque parece que eu estou do mesmo lado aqui hoje dos homens, né? Mas não. Mas se você tem alguém do seu lado, e você quer que ela ou ele seja assim, fala para ele. Mesmo que ele não seja paciente, fala: meu amor, você é tão paciente. Mesmo que ele não seja tão criativo, meu amor, você é tão criativo. Meu amor, você é tão maravilhoso. Porque você está crendo. Você está crendo e você está falando. É por isso, irmãos, que aquela oração que inclusive o apóstolo Sérgio explicou aqui, inclusive nós já falamos diversas vezes, Jesus dizendo: quando orares, credes que já recebeste. É por isso que numa confissão, é por isso que aquilo que nós falamos fora do período de oração, nós falamos de fato, nós já temos. Eu contei aqui há um tempo atrás, mas vou contar de novo para acabar em 2 minutos. O meu sogro um dia, amo meu sogro, cara fantástico. Meu sogro um dia roubaram a carrinha dele, tadinho. Como é que é o nome daquela carrinha? Uma Pampa. Se você não sabe o que é, você que é adolescente, está aqui e não sabe o que é Pampa. É um carro maravilhoso do Brasil, que é impecável. E aí roubaram esse carro lá, Wesley, roubaram. E aí tá eu um dia, depois que roubaram o carro dele, fui pro culto da quarta-feira da semana e tudo mais. E aí no meio da semana, meu sogro: eu quero a oportunidade. Quero a oportunidade para contar um testemunho. Deram a oportunidade para o meu sogro. Aí meu sogro diz: irmãos, eu quero contar um testemunho. Acharam o meu carro. Irmãos, que alegria. Eu estava orando por isso, e o meu carro já está lá, e foi encontrado, não foi nada quebrado, o carro está maravilhoso lá. E aí ouvi aquilo, falei: nossa, que maravilha, o sogrão recebeu o carro, né? E aí estou indo para casa, a gente namorava na época ainda, aquela época boa, né, irmãos? De namorar, ia visitar a Thalita na casa dela. Ô glória. Ia lá jantar. Ô glória. E aí tá eu vindo com o meu sogrão no carro. Ei, sogrão, onde encontraram o carro? Não, eu contei o testemunho, mas ainda não encontraram o carro, não. Aí eu falei: mas tu mentiu para a igreja que encontraram o carro? Ele falou uma coisa, ele falou assim: não, eu creio tanto que amanhã eu sei que vai acontecer. Assim precisa ser a nossa confissão. É fácil, irmãos, porque isso milita contra a nossa lógica. É por isso que Jesus disse: credes que já recebeis. É por isso que quem quer dar à luz a um filho, mas é estéril, tem que dizer: o Senhor concedeu a graça de ser mãe. Ainda não posso tocar, mas eu sei que vai acontecer. É por isso que eu sei, irmãos, que o seu milagre, aquilo que Deus disse para você, é só uma questão de tempo para se materializar. Sabe qual que é o meu conselho para você? Continue falando aquilo que você já colocou na mão do Senhor. Você fica de pé comigo no nome de Jesus? Isso é tão incrível que existe uma frase de um grande homem de fé. Eu não sei falar o nome dele direito, a minha língua enrola muito. É Smith Wigglesworth. É alguma coisa assim. Mas o mais impressionante é a frase. Ele diz assim: se você orou a mesma oração 10 vezes antes de ver o resultado, então orou 9 vezes incredulidade. Se nós oramos 10 vezes sempre pedindo a mesma coisa que Deus já disse que teria nos dado, 9 vezes nós oramos incredulidade. Porque se nós oramos e crendo que já recebemos, sabe qual que é a nossa oração? Obrigado, Pai. Obrigado porque eu sei que já aconteceu. Pastor, eu não estou vendo, mas se Deus disse, você cantou aqui, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus disse, nós precisamos apenas continuar concordando com Ele. Obrigado, Pai.
porque eu sei que já aconteceu.